Buenas, pessoal, vamos falar de lasanha, essa é das boas. Primeiramente agradeço o Rafael Trindade, Garagem do Trindade, por ter aberto aí o canal para que eu possa compartilhar alguns da minha garagem, alguns dos meus carros, né? Um conteúdo automotivo. E também fico feliz em poder ajudar ele com manter o canal ativo, com conteúdo novo, né? Às vezes agora com a distância fica mais difícil para ele atualizar, então agradeço aí o espaço. Se tu tiver interesse em ver um pouco mais depois da história desse carro, dos meus carros, né? Segue aí no Instagram, @placaí_, placaí_, tudo junto. Lá eu falo um pouco mais do dia a dia com esses carros, né? Falo um pouco de como é que é manter um carro desses, valores, enfim, coisa que eu tinha curiosidade quando eu ainda não tinha como ter um carro desses, eu não tinha uma situação que me pudesse manter um carro desse. Então, para quem tem curiosidade, pode seguir lá que eu falo bastante abertamente sobre tudo, ok? Então é isso. Vou apresentar para vocês um Ômega CD 4.1 9596, cor azul tiziano, certo? Esse carro, eu já tenho uma paixão por Ômega, né? E esse carro foi o que desencadeou isso, porque ele foi 0 km do meu pai. Meu pai tirou esse carro em dezembro de 95, tá? Conquistou aí o sonho de muita gente na época. Imagina o que não era ter um carro desse zero em 95, 96, né? Azulão, uma barca linda. Imagina o sucesso que não fazia, e também, né, o prazer que era ir até a concessionária e tirar um carro desse. É uma satisfação pessoal, um mérito todo, né? Então, esse carro foi muito marcante para mim na época. Eu lembro como se fosse hoje. Eu com 4, 5 anos, indo pendurado, né, botando os pés no console, indo pendurado nesse teto solar com a cabeça para fora, né? Parece que foi ontem. Mas enfim, esse carro meu pai tirou então em 95, 96. Na época não, o meu pai ele não dá muita bola para carro, na verdade ninguém na minha família dá, mas ele sempre tinha um carro do ano, né? Antes desse carro ele tinha um Ômega GLS, um Monza GLS 93, 94, teve alguns Monzas, ele chegou a ter 2 Monza Classic na garagem simultaneamente, né? Mas ele não era um aficionado por carro, ele realmente tinha condição para trocar de carro praticamente todo ano, então ele o fazia, né? Ele ficou com esse carro aqui de dezembro de 95 até, se não me falha a memória, setembro de 97, então praticamente um ano e meio. Em setembro de 97 ele trocou esse carro por outro Ômega, só que agora um Verde West GLS 2.2. Saiu praticamente de um full, né? Praticamente todos os opcionais da linha, e foi para um básico, não tinha teto, era um Ômega GLS praticamente básico. Mas, como eu disse, né, o que interessava pro meu pai era manter o carro do ano, né? Ele gostava de ir se atualizando sempre que possível. Esse carro então foi dado na concessionária pela troca no Ômega, no GLS, e nunca mais foi visto, né? Certa vez, isso há muito tempo atrás, eu estava mexendo em alguns documentos antigos dele. Meu pai é vivo, né? Mas eu estava, enfim, olhando ali uma memorabilia, e eu achei um documento, o primeiro licenciamento desse carro. E eu guardei aquilo, né? Achei sensacional. Não lembrava da placa, ele também não lembrava. Aí quando achamos o documento, ele relembrou. E eu gravei essa placa, né? Mas isso, na época, eu não tinha condição nenhuma de
tentar ir atrás do carro, né, de comprar o carro, enfim. Não. A única coisa que eu fiz mesmo foi guardar o documento, preservar o documento e memorizar a placa. Em 2014, estou gravando esse vídeo hoje em abril de 2024, e em dezembro também de 2014, eu estava andando na rua, no trabalho, e eu vi um Ômega azul Tiziano, e nossa, né, já, olha aqui, que omegão e tal. Quando eu olhei a placa, era ele, né? Relativamente perto aqui de casa, inclusive. E coincidentemente o dono dele estava descendo do carro, né? Então eu tive que parar e começar a conversar com ele, né? Expliquei que meu pai era o primeiro dono do carro e tal. Ele tinha uma ideia de que ele era o segundo dono, né? Então ele até me passou o nome de uma pessoa, falou, o fulano de tal, que era diretor do Carrefour e tal, já me contou a história. Eu falei, não, meu pai não é essa pessoa, né? Meu pai é Valdair. E ele meio que não acreditou, assim, ficou, não, mas eu comprei, sou o segundo dono e tal. A história que tinham passado pra ele não tava batendo. Mas enfim, conversamos bastante ali, no mínimo uns 40 minutos, uma hora ali conversando com ele sobre o carro, né? Ele gostava muito do carro, ele tinha o carro desde 2000, 2001. Ele gostava realmente do carro. Foi também pra ele comprar esse carro na época foi uma conquista, né? E trocamos contato e tal. Na época, cheguei em casa, bati uma foto do documento e mandei por e-mail pra ele, né? Aí sim pra ele acreditar que o carro, que ele não era o segundo dono, né? E isso em 2014, naquela época eu também não tinha ainda uma condição pra comprar esse carro, pra ter um carro desse. Eu tinha um Palio Economy na época, era o meu carro de trabalho, de dia a dia, de lazer, de tudo, né? Um Palio Economy 1.0, 2 portas. Mas enfim, fiquei com o contato dele, eventualmente a gente conversava sobre o carro, mandava um e-mail e ficou por essas, né? Na época, em 2014, esse carro ele já estava cansado, né? Ele já não era um carro, apesar de bastante original, ele já era um carro precisando de um carinho, de uma atenção, né? Em 2018 ali, final de 2018, início de 2019, eu já estava com uma condição um pouco melhor e eu resolvi que era hora de botar um Ômega na garagem, né? Um Ômega de final de semana e tal. E comecei a procurar. Naquela época nem me passou pela cabeça atrás dele. Como eu disse, o estado dele já não era tão bom assim, né? E então em 2019, fevereiro de 2019, eu comprei o meu primeiro Ômega. Um 6 cilindros também, 4.1, 9.7, prata Rouet, idêntico a esse, praticamente esse, só que sem o painel digital, que já não era um opcional de 97, né? E, ok, comecei ali a minha trajetória com os carros antigos e com um Ômega principalmente. Esse carro também tem bastante história, assim que der eu faço um vídeo dele, né? Eu ainda tenho esse outro Ômega 4.1. Mas enfim, comecei ali então a ter um, dois, enfim, ter sempre um carro antigo na garagem. Até que em 2020, um pouco antes da pandemia, eu resolvi ir atrás desse carro. Conversei com o dono, né? Era o mesmo dono ainda, ele tinha o carro ainda desde 2014, né? Aliás, 2000, 2001, mas ainda mantinha o carro. Só que desde 2017 o carro já estava aposentado, né? Ele usava o carro de dia a dia. Só que manter um carro desses no dia a dia não é fácil, né? Não só pelo consumo, mas achar as peças, o preço das peças, né? Tu andar com um carro desse pra cima e pra baixo é um desafio. Então em 2017 ele acabou comprando um Jetta e deixou, aliás, um Gol, e depois comprou o Jetta, enfim, e deixou esse carro na garagem aí com a ideia de um dia reformar ele. Tá? Quando eu fui ver o carro em 2020, como eu disse, eu trocava contatos com ele, né? Ele até me comentou, olha, eu só venderia esse carro pra ti, né? O carro tá parado aí e já me fizeram proposta, um vizinho meu já veio aqui, mas não, esse carro ficou guardadinho pra ti.
Em 2020, quando eu fui ver ele tava falhando todo, quase não consegui voltar para casa, ali para casa dele, fui dar uma volta na quadra ali, quase não consegui chegar, o carro tava bem carro parado mesmo, né? E naquela época acabei não fechando o negócio. Vocês imaginem, né? Se pro Badolato, né? Quem acompanha o Rafa deve acompanhar o Badola também. Se o Badola frequentemente diz nos vídeos dele aí que levantar um ômega não é um negócio barato, vocês imaginem para um mero mortal como a gente, né? Então, naquela época, realmente eu arrepiei do carro, né? Achei, pô, não é o momento de pegar esse carro, né? Não vai dar agora, porque eu não vou conseguir fazer o que eu quero nele. Enfim, o tempo passou novamente, e agora, final de 2023, eu decidi que era hora de trazer o azulão para casa. Conversei com ele, nos acertamos no valor, o carro já estava desde aquela última banda, né, que eu fiz um test drive no carro em 2020, ele não saiu mais da garagem. Tenho fotos dele como ele estava, com um dedo de poeira e tal. Quando eu fui olhar ele agora para compra mesmo, o carro, a gente nem se atreveu a ligar o carro, né? Tava vazando gasolina pelos bicos e tal, então nem tentamos ligar ele, eu já sabia onde eu estava pisando, né? Mas acabei comprando o carro em janeiro de 2024 agora. Eu trouxe esse carro para minha garagem, aliás, não foi para a garagem, foi direto para a oficina. E lá foi feita uma extensa revisão mecânica nele. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, porque de cabeça não vou lembrar de tudo. Vamos ver se olhando eu vou lembrando. Opa, só levantar aqui. Pronto. Foi gasto, gente, entre peças e mão de obra, em torno de 11 mil reais para deixar esse carro o mais confiável possível, né? Pelo menos nessa primeira revisão que ele passou. Foi feito todo o arrefecimento, então se trocou todas as mangueiras, aditivo logicamente, válvula termostática, bomba d'água. Foi trocado aqui esse sensor, foi a mangueira que vai no MAF. Feito todo o freio com troca de fluido de freios flexíveis, pastilhas. Disco não trocamos, ainda até estava bom, foi dar um passe nos discos. Foi trocada amortecedor, foi feita a suspensão dianteira. Bicos, velas, cabo de vela, vários sensores. Alternador foi trocado. Motor de arranque foi revisado. Enfim, realmente foi feito tudo que era para ser feito, né? Para deixar o carro mais confiável possível. Desde então eu estou andando com o carro ficou uma delícia de andar. O motor dele é bem vigoroso, inclusive ele é melhor de andar que o Prata, que está em muito melhor estado, né? Mas esse carro anda mais, vai entender o motivo. Na verdade eu até explico o motivo no vídeo do Prata, eu vou falar. O Prata tem uma alteração importante. Mas esse carro ficou melhor de andar do que o Prata, mais forte. O que tem para fazer no carro ainda, tá? Tudo, não, tô brincando. Mas tem bastante coisa. Ó, a pintura dele já era, né? Aqui, ó. Às vezes no vídeo não aparece, então a gente tem que mostrar no detalhe. Tá bem queimado, teto, capô, né? As laterais de porta. Ele já levou uma colisão na frente e atrás, né? Inclusive, esse carro, no dia que meu pai comprou, quem foi buscar ele foi o meu irmão, não foi meu pai estava em viagem. Ele tirou esse carro da concessionária e ele se acidentou com o carro. Bateram aqui atrás, não foi uma baita batida, mas ele tirou o carro da concessionária, bateram nele e ele voltou para a concessionária. O carro com menos de 20 km, tomou já uma encostada e já voltou para a concessionária. Mas olha só como tá aqui. Aqui ele tem uma batida mais forte. Aqui acabou até mexendo na estrutura do porta-malas, no alojamento da lanterna. Então tem que ajustar isso. Aqui tem mais... Enfim, tem que fazer uma pintura geral nele, né?
A ideia ainda é deixar o conjunto óptico todo original. Ele tem hoje uma farol direito é GM, o restante aqui é Arteb, mas não é GM. Os piscas, um é Arteb, mas não é GM. Os milhas são Orgus. As lanternas, uma é Carto e a outra é GM. Essa GM eu tinha, acabei colocando, ele estava com uma Imola bem feinha. Então a ideia é essa, realmente fazer uma restauração externa total nele, fazer a desmontagem inclusive de para-brisa, de vigia, né? Corrigir os podres que podem estar aqui embaixo, normal. Aqui também, né? Aqueles cânceres de ômega, até ele não tá, né? Pelo menos aparente ele não tá. Mas a ideia, já que vai fazer, né? Olha tudo de uma vez só. O interior dele é bem original, na verdade é todo original. Ó, forração de porta, essa aqui é que tá pior, mas tá boa, né? Preserva aí tudo no seu lugar. Voltando um pouco para o antigo dono desse carro, né? Ele gostava muito do carro, ele realmente gostava muito. Quando eu, junto do carro, ele me mandou um bolo de notas assim, né? Sendo que até 2010 ali era só nota em concessionária, peça de concessionária que ele comprava, revisão de concessionária. Então muita nota da Simpala, alguma coisa da Brosalto, enfim, concessionárias grandes aqui do Rio Grande do Sul. E ele também me mandou muita peça sobressalente do carro. Peça nova na caixa GM, coisa que ele vinha comprando desde aquela época e guardava. Como ele gostava muito do carro, o que acontecia? Dava problema em algo, ele ia lá e comprava duas. Ele, não, você já deu problema aqui, vai dar problema de novo. Ou já comprava do outro lado. Então, realmente, ele tinha um carinho com o carro aí, e ele por muito tempo manteve o carro como se deve, né? Até melhor aí do que uma pessoa normal iria manter. Então, junto do carro veio 2, 3 caixas de peça, né? Algumas novas, outras seminovas, outras peças que ele tinha trocado e guardou, né? Trocava e guardava a antiga ainda. Então realmente ele gostava muito do carro. Voltando para o interior dele, como eu disse, é bem original. Não tem nenhuma alteração, a não ser o rádio. Daqui até parece lindo, né? Ele tá bonito, ele tá bem apresentável. Mas claro, né? Aqui ó, o forro tá bem desgastado. Aqui tava bem amarelado, até eu tinha alguns guardados, já troquei os PQPs aqui. Aquilo que é normal estragar em ômega tá estragado, né? O difusor aqui, esse aqui tá inteiro, só tá aqui a telinha estragada, mas isso é o de menos. A moldura quebrada, né? Normal, quebrou aqui. A régua, né? A famosa churrasqueira também quebrada. Aquele difusor de lata quebrado. Mas enfim, coisa que em ômega estraga parado na garagem. Ó, o carro tem painel digital, hoje marcando 262.359. O painel digital também vai precisar de uma revisão. Mas ainda preserva os bancos originais, as forrações de portas todas estão muito boas, né? Não tem uma marca, todos os pininhos e os alojamentos ali dos pininhos de porta inteiros, né? Aqui quebradinho, mas também já temos para trocar. Enfim, o carro por dentro tá com aquilo que é esperado estragado, né? Mas até em ômegas em bom estado, o meu prata, por exemplo, que é muito melhor que esse, né? A régua quebrou, guardado na garagem embaixo de uma capa. Então o negócio de fato estraga sozinho. Então esse carro, como eu disse, a ideia é fazer uma restauração completa e ir postando lá na página do Instagram, todo o andamento dele, né? A parte mecânica eu postei praticamente toda lá, foi quase uma saga. Toda atualização que o mecânico me mandava eu postava lá. Muitas peças eu mandando, né? Porque como eu disse, quando eu ainda não podia ter um carro desse, eu tinha muita curiosidade para saber onde é que eu iria me enfiar, né? Quando eu comprasse um carro desse. A velha máxima, como dica aí para alguém que quer entrar no mundo, né?
a velha máxima permanece, né? Que quando tu for comprar um carro, compra o melhor carro que tu puder comprar, mesmo que tu pague mais que a FIP ou mais que a média, né? Tu vai economizar dinheiro comprando a melhor opção que tu achar, tá? Realmente levantar um carro é algo muito caro, como eu comentei para vocês. Só para fazer uma revisão básica e preventiva, né, para levantar esse carro, foi quase 11 mil reais, né? Ainda tem muita coisa para fazer. A caixa está roncando, o diferencial está roncando, suspensão traseira a gente vai fazer também agora. Eu quero trocar as 4 molas, mas dá para ver que ele está mais baixo que o normal, né? Inclusive, isso acabou me dando outro prejuízo. Deixa eu mostrar para vocês aqui, agora que eu enxerguei ele ali. Eu perdi o escapamento, né? O escapamento bateu numa pedra, acavalou o carro. Olha só. Tive que serrar, passei uma trabalheira levantar ele para tirar o carro do lugar. Mais ou menos ali, ó. Ele tem uma entrada. Bateu, trancou numa pedra, né? E realmente dá pra ver que o carro tá mais baixo. As molas são originais, mas ele tá mais baixo, ela já tá bem cansada. Então, como eu tava dizendo, procure sempre a melhor opção que tu conseguir comprar, né? Mesmo que ela custe um pouco mais do que os outros. Certo, gente? Então é isso. Agradeço o Rafa novamente pelo espaço. E até um próximo vídeo.